Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Talvez esteja em um erro nosso e costumamos falar de que Deus, na verdade, não escuta as nossas orações. Mas eu estou pedindo isso, eu estou dizendo isso, mas nada acontece do que eu peço, do que eu falo. E aí, nós precisamos lembrar, na verdade, e aí como também Caminha comentou, de que por que nós precisamos pedir numa oração? Por que nós precisamos fazer uma prece? Se Deus é onisciente, se Ele já conhece os nossos desejos mais íntimos, por que eu necessito pedir a Ele? E muitas vezes, quando a gente está com muito sono, eu já escutei uma pessoa dizendo assim, rapaz, se eu estou com tanto sono, tem hora, quando eu vou fazer uma oração, que eu fecho os olhos e digo, Senhor, o Senhor já sabe o que eu quero. Porque Ele já conhece meus pensamentos, né? Possa ser que Deus saiba o que Ele quer, mas será se Ele sabe realmente o que Ele quer? Será se Ele sabe realmente o que Ele está pedindo? E a oração, ela tem esse intuito. A oração, ela é a educação do nosso desejo. E a oração, na verdade, ela é um ponto de humildade na nossa vida. Pedir, nos colocar numa posição de necessitado. Esse ponto é muito interessante. Porque quando eu me coloco num ponto de necessitado, eu estou dizendo a Deus, estou dizendo à espiritualidade, eu ainda não tenho, mas eu queria ter. E por que ela educa o nosso desejo? Porque muitas vezes o que nós pedimos realmente não acontece. Porque não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu devo ter. Então, quando muitas vezes eu digo assim, e Caminha também comentou, né? Eu quero dinheiro, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes a gente não desperta para o entendimento de que nós estamos acordando com saúde. Para que se esse seja seu desejo, você trabalha, você busca e adquire. Que adquirir os recursos financeiros e materiais, o Espiritismo não condena de forma honesta, de forma sincera. Então a gente não percebe o que nós já recebemos, por isso que Emmanuel vai nos lembrar, oração e atenção. E aí ele vai dizer que, por exemplo, muitas vezes a gente imagina, quando a gente pede, coisas grandiosas irão acontecer. A gente espera que um anjo, que um espírito de luz desça, né, e venha dizer assim, como se fosse um verdadeiro gênio da lâmpada, o que é que você quer? Estou aqui para lhe servir. Né? A gente espera que o mar abra, assim como ocorreu, né, anteriormente. A gente espera grandes coisas que aconteçam. A minha vida vai se transformar, porque eu pedi isso, porque eu quero isso, mas não está acontecendo isso tudo. Então eu acho que Deus não está me escutando. Será? Será se não está acontecendo um processo de transformação e nós estamos ignorando esse processo de transformação? Então, Emmanuel ele vai até nos dar um exemplo de que, por exemplo, quando a semente está no solo enterrada, o sol ele não precisa descer para tocar o solo. Ele emana os seus raios de luz sutilmente e alimenta aquela semente para que ela cresça e desenvolva. O que Emmanuel está querendo nos dizer com isso é que a sutileza das respostas de Deus a gente não está percebendo. Porque nós estamos esperando e a gente fica assim, Senhor, me dê um sinal, Senhor, me diga alguma coisa. E os sinais estão acontecendo a todo tempo na nossa vida e nós não prestamos atenção. Então, o fato, por exemplo, de eu acordar e de ter saúde para o meu trabalho, de eu ter algo para que eu possa me alimentar, de ter pessoas para que eu possa dividir o meu dia, de que eu possa dar um bom dia, que eu possa contar algo, de ter talvez um trabalho, tudo isso são respostas de Deus na nossa vida. E Emmanuel ele continua mais à frente dizendo, as respostas de Deus estão muitas vezes numa frase que você escuta de uma pessoa do seu cotidiano,
numa frase que você lê num livro, numa canção cantada por uma criança, num pedaço de papel que você recebe numa mensagem na rua, mas nós não estamos dispostos a encontrar, na verdade, as respostas de Deus. A gente está esperando coisas grandiosas e as situações vão passando ao nosso lado. E não usamos a oração em benefício de nós mesmos. E aí a gente fica achando que nós estamos sendo ignorados pela divindade. E aí é onde muitas vezes nós andamos ou saímos do nosso trilho porque nós não conseguimos perseverar no entendimento da oração. Então, talvez essas pessoas que estejam, como nós estamos agora dentro de uma casa espírita, precisamos também, além dessas ações, e aprender a orar. Mas também, além de orar, saber esperar, saber prestar atenção, saber compreender o que ocorre ao nosso lado. Então, a oração ela é um grande instrumento para nós, diante muitas vezes das dificuldades que nós temos ao longo da nossa existência. Então, nós vivenciamos certas dificuldades. Eu lembro muito de uma questão do Livro dos Espíritos que me marca, que é a questão 132,